Gente, então, bom, a Nicole, eu vou falar rapidamente, vou deixar que ela se apresente, mas a Nicole é uma grande amiga que chegou na minha vida aí no ano de 2019, durante a nossa formação de constelação familiar. E a gente foi se chegando, né, ao longo dos módulos, e mais ali a partir do meio para o final a gente já estava super próxima, trocando muito, conversando, trocando muita experiência, se ajudando muito nos nossos processos também, porque durante a formação a gente passa por muitos processos, né? Sim, e, e aí, depois que a gente terminou a formação, a gente resolveu começar uma parceria, a gente começou a constelar com pessoas junto, então a gente já constelava individual, né? Então, tanto eu quanto a Nicole, a gente já trabalha com constelação individual, com bonequinhos. E a gente resolveu fazer uma constelação juntas, naquele formato com pessoas, em grupo. E dali a gente continuou a nossa parceria, né? E aí eu resolvi convidá-la para vir falar um pouquinho aqui para vocês sobre esse tema que eu sou muito apaixonada, mas a Nicole é a pessoa mais indicada para falar sobre isso do que eu. Então, fala aí, Nice, apresenta. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Nicole. E, enfim, a Vivi já falou um pouco de como a gente se conheceu e tudo. E o meu caminho antes da constelação vem com a leitura, assim. Eu acho que, obviamente, desde, assim, o meu caminho é desde que eu nasci, né? Mas eu comecei a entrar mesmo mais nessa questão de energia, de autoconhecimento e de organizar um pouco a minha sensibilidade também com a leitura da aula. Então, para mim é uma ferramenta muito incrível, tanto atender com ela, mas muito também para a minha vida, assim, para o meu processo, para as minhas coisas pessoais também. Então, não é só um instrumento que eu uso para atender, é um instrumento que eu uso muito para mim. Acabei de sair agora de um retiro de 5 dias online, gente, agora tudo é online, café da manhã, retiro, tudo online. É tudo online, até retiro tem online agora. Pois é, um espetáculo, a modernidade está bombando. Mas, enfim, então é uma coisa que eu sou muito apaixonada, me dá muito prazer de falar sobre isso, de trazer isso. Eu não sei, quem aí, levanta a mãozinha, quem conhece, quem não conhece. Eu nunca fiz uma live, gente. Vamos interagir, gente. Sinaliza aqui para Nicole quem é que já conhece a leitura de aura. Coloca aí uma mãozinha, coloca um eu. Conta aí pra gente quem já ouviu falar, quem já fez uma leitura de aura, né? Quem conhece. E quem não conhece também, pode botar, não sei como é que funciona. Ali, a Ana tá ali. Ó, a Ana maravilhosa, outra leitura, tá aqui. Outra Thelminha, você já fez? Então, eu vou falar um pouquinho, antes de entrar na leitura em si, né? Muita gente pergunta o que é aura, né? Porque assim, leitura da aura, aí as pessoas ficam tipo, o que é aura? Explica um pouquinho e tal. A aura é o nosso campo energético. A gente tem o nosso corpo físico, né? E a gente tem o nosso corpo energético. E muitas vezes, né, a gente é muito o nosso corpo físico que tá aqui, né? Que a gente toca, né? Mas o nosso corpo energético é tanto o nosso corpo quanto o nosso corpo físico, assim, né? Os dois têm a mesma importância, assim, né? Só que a gente não é acostumado, assim, a gente não é desde pequeno falar, você tem um corpo energético, as coisas acontecem. E por isso que eu botei essa make aqui maravilhosa, porque ela é toda colorida e realmente a nossa aura é toda colorida. A técnica de leitura de aura que eu faço, que é da Escola de Aura de Piracanga, não é... Muita gente pergunta, você vai ver várias cores? Não é assim o formato dessa técnica. Existe uma técnica que é de cores, mas não é. Mas, de fato, a nossa aura é cheia de cores, que é cheia de frequências, cheia de energia, né? E eu gosto de dizer que ela é como se fosse um diário nosso, né? Porque ela acompanha a gente desde que a gente nasceu até quando a gente morre. Então, ela tem todas as informações da nossa vida estão contidas na nossa aura. Traumas, coisas boas, coisas mais difíceis, né? Então, é um fluxo de energia que é constante e tudo que vai acontecendo com a gente vai deixando marcas na nossa aura, né? Que podem ser, assim, traumas, né? Que deixam marcas menos fluidas e também nossas potencialidades. Tá tudo aí, tá tudo aqui, né? Na verdade. Então,
Eu gosto de dizer isso, que a nossa aura é como se fosse um diário nosso e um diário puro, sabe? É um diário que acontece e vai acontecendo ao longo da nossa vida. Então, todas as nossas informações estão na nossa aura. Agora, Nia, quando eu fiz a minha leitura de aura, eu fiquei muito impressionada assim com a forma como as imagens iam se formando para a pessoa que estava fazendo a leitura, né? E como que aquilo tinha informações muito específicas, assim, muito claras. Aí compartilha um pouquinho como que você visualiza essas imagens, né? Como que isso vai aparecendo para você? Como é que é esse processo? Então, a leitura de aura falei isso, né? Mas a leitura de aura, ela se dá através de imagens e mensagens. As imagens, eu gosto de dizer que elas são a linguagem do espírito. E agora, nesse curso que eu fiz de leitura, a gente trabalhou muito essa coisa da imagem, como é a forma da energia, assim, a forma da energia é a imagem, né? E a minha professora trouxe, né? Até se você for ver Jung e esses grandes teóricos, né? Falam que é a forma do inconsciente, que é a forma da alma. Então, a imagem, ela vem, é como se fosse uma forma de ler mesmo. Igual quando você lê, você está lendo um texto, né? E aí você vai lendo, a imagem é uma forma de você ler a energia, é a forma de ler ela, é a forma que ela é, vamos dizer assim, a forma que ela se manifesta. Né? E aí a leitura de aura vai trazendo as nossas imagens, aquelas imagens que estão vibrando ali. E aí, como ela é por forma de imagem, ela não fala só com o nosso consciente, né? Ela fala também com o nosso consciente, porque a gente traz também mensagens dessa imagem, mas ela fala com uma gama de aspectos nossos. Ela fala com o nosso inconsciente, ela fala com o nosso corpo físico, ela fala com o nosso corpo energético. Então, a leitura acaba atuando em vários níveis, né? Alguns são perceptíveis, assim, né? Porque ela atua no campo psicológico, você recebe as imagens, você recebe mensagens. Mas ela atua também no campo energético. Algumas pessoas que são mais sensíveis, elas percebem. Outras pessoas... essa semana eu fiz uma leitura de uma amiga minha e ela, nossa, minha mão tá coçando, sabe? Tipo, tem reações às vezes no corpo, mas ela atua em vários níveis, sabe? Porque a imagem é isso. Aí a gente também vê um pouco isso na constelação, né? Eu acho que isso até faz uma ponte com a constelação familiar, porque a gente também trabalha com imagens na constelação. Né? A gente tem toda a teoria, mas aquilo a gente vai movimentando no campo até a gente chegar numa imagem. Uma imagem final, né? Às vezes a gente até fotografa, manda essa imagem. Sim. Essa imagem, ela vai mexendo com a gente em vários níveis. Muitas pessoas que já fizeram leitura comigo, muitas vezes falam, nossa, eu nunca esqueço aquela imagem que você trouxe. Às vezes elas nem lembram exatamente da mensagem, mas a imagem fica ali trabalhando com elas, né? Então, eu também, quando eu recebo uma leitura, muitas vezes aquela imagem fica ali comigo, sabe? Mais até do que a mensagem. Então, eu sinto que a leitura de aura é um processo muito completo nesse sentido, né? Porque trabalha com o nosso consciente, trabalha com... que também é importante pra gente, né? A gente pensa, a gente quer saber, a gente, enfim, né? A gente é assim. Mas trabalha com a nossa energia, trabalha com a nossa... E é profundo, assim, trabalha com a nossa alma. Permite a gente ver que a gente é mais do que isso aqui que a gente consegue tocar, né? E eu acho que por isso que encanta, assim, eu acho que é um processo meio poético até, na verdade, assim, tem Agora, essas imagens, Nicole, elas têm a ver com a nossa, com o que a gente está vibrando naquele momento. E essas imagens têm a ver com o que a gente está vibrando e elas são uma forma de materialização, não materialização na matéria, mas assim, é uma forma de criar uma imagem de algo que a gente já está familiarizado. Por exemplo, é uma forma... se você falar que, sei lá, se você falar a palavra cachorro, eu tenho os meus significados internos do que o cachorro representa para mim. Uhum. Então, na leitura de aura, as imagens elas são mostradas de forma que você possa entender, com base no seu entendimento do que é aquele objeto, do que é aquele significado. Entendeu a minha pergunta? Eu entendi. Sim e não, ao mesmo tempo. Porque, assim, a leitura
ela usa quem está lendo, né? Que é o instrumento ali, a pessoa que está lendo e a pessoa que está sendo lida, porque o espírito tem a linguagem, cada espírito tem a sua linguagem, a energia tem a linguagem. Então ela vai usar sim instrumentos que fazem parte do meu repertório, como instrumentos que fazem parte do seu repertório, né? Sim, Às vezes, muitas vezes vem uma imagem que eu posso não estar entendendo direito, mas a pessoa que está do outro lado provavelmente está entendendo muito mais que eu, porque aquilo ali está na hora dela. Aquilo ali é óbvio que passa por mim também, né? Mas aquilo ali está na hora dela. Então, muitas vezes, tipo, até no curso mesmo, alguém deu um exemplo que leu uma pessoa que era professora de química. E aí começou a falar umas coisas de uns experimentos e ela não estava entendendo, tipo, nada, né? Mas a pessoa estava entendendo tudo, porque aquilo no mundo dela fazia total sentido. Então, também por isso, sabe? Porque toca no lugar seu mesmo, no lugar que conversa com você. Porque é isso, né? Uma linguagem que você compreende, porque tá na sua energia. Então, por isso vai tocando em lugares profundos. Mas, ao mesmo tempo, não trabalha tanto com arquétipos. É lógico que existem os arquétipos, né? E tem certas coisas que aparecem, mas, ao mesmo tempo, é mais livre, sabe? Porque e o que a pessoa que vai sentindo é muito legal isso, porque a imagem permite você, com você mesmo, ir percebendo as coisas. Não fica uma coisa tão. Sabe, se eu começo uma coisa que eu só vou te dizendo coisas, tipo, eu tô vendo que você. Eu vou inventar uma coisa, né? Eu tô vendo que você hoje, sei lá, que durante a sua vida inteira você trabalhou muito duro e isso foi criando marcas, te calejando e fez você uma pessoa mais dura. Não sei, não inventei. E aí você, tudo bem, você recebe isso, mas você tá, tipo, ouvindo, sabe? Agora, se você, através de uma imagem, você vai vendo uma pessoa que vai caminhando. Ela vai caminhando num terreno que é muito áspero, cheio de pedras. E aí o pé dela vai gerando um calo, sabe? E aí você vai vendo durante a imagem o pé vai virando um calo e de repente o pé dessa pessoa tá bem grosso. E aí ela pisa em coisas que ela nem sente mais o que ela tá pisando. Né? Ela pisa no gelo, ela não sente mais. Ela pisa na terra, ela não sente a diferença de onde ela tá pisando. Então, Nossa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí você não traz a sua interpretação, você apenas descreve o que você está visualizando, né? O que você está. Muito, muito incrível. Algumas pessoas estão perguntando aqui, eu acho que é legal, as pessoas estão perguntando como que é a sessão, mas eu acho que é legal também falar para que as pessoas fazem geralmente uma leitura de aura, né? Acho que isso é legal, assim. Por que as pessoas geralmente querem fazer uma leitura de aura? Bom, a leitura de aura é uma ferramenta de autoconhecimento, assim, 100% autoconhecimento, né? Ela é voltada para isso, porque ela vai mostrando suas dinâmicas. É um percurso, vamos dizer assim, sessão completa, né? Uma leitura completa é um percurso, né? A gente vê uma imagem, a gente entra em vidas passadas, que não são vidas passadas da pessoa, mas são vidas passadas da humanidade, que ajudam muito, é uma parte bem interessante da leitura. E depois a gente faz um percurso pelos chakras também, então é toda uma viagem mesmo, é todo um percurso que a gente faz. E vai trazendo informações sobre as dinâmicas, sobre o que ela está vivendo no momento presente, né? Ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo com a gente. E também tem muitos sentimentos e coisas que a gente sabe, mas a gente não admite, sabe? A gente fica empurrando, fica guardando, e vem alguém que você não conhece ou que você conhece. E que tá ali e traz aquilo, né? Expõe aquilo e fala aquilo. E fala, olha, eu tô vendo isso. Aí você fala, realmente isso tá ressoando, né? Porque a pessoa viu isso no meu campo, né? E você sente também, né? Então, é uma ferramenta de autoconhecimento nesse sentido, para você entender o momento presente. E a leitura de aura ela não faz previsão de futuro, sabe? E isso eu gosto, na verdade, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que valorizar a gente tem que valorizar. A leitura de aura não vai te dar uma resposta. Você pode fazer uma leitura de aura temática. Por exemplo, eu quero comprar uma casa ou eu quero viajar, não sei. Como é que é o seu caso ou comprar uma bicicleta, né? E você pode fazer uma leitura de aura sobre isso, mas a leitura de aura em momento nenhum vai dizer, olha, você case. Ou, olha, você compra uma bicicleta. Ela vai te expor todas as dinâmicas que estão ali, né? Ela vai te mostrar as coisas que estão ali
E a partir disso, você pode tomar a sua escolha. Você pode se empoderar de você, sabe? Da sua força para você escolher, né? E às vezes, muitas vezes, as pessoas perguntam, o que eu faço com isso, né? Você não tem que fazer nada. É você se entender, é você viver, é sentir, sabe? Então, eu acho isso tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. As terapias holísticas, as terapias que lidam com energia, né, que lidam com o inconsciente, estão chegando cada vez mais para desmistificar essa coisa da gente deixar na mão do outro as decisões da nossa vida, né? E a gente cada vez mais está compreendendo que todas as decisões, elas são tomadas pela gente, elas devem ser tomadas pela gente com base naquilo que a gente se trabalha, né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar o autoconhecimento, por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa energia, nosso mundo interno, para que a gente tenha cada vez mais condições, ferramentas de tomar as nossas decisões, né? E eu acho que é incrível a gente ter uma ferramenta como a leitura, mas ter essa ferramenta de uma maneira elevada para nos ajudar a olhar para dentro e não para nos dizer o que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Porque eu acho que, assim, eu vejo em mim, né? Eu acho que a nossa geração é uma geração muito do meio do caminho, assim, né? Porque eu vejo as meninas mais novas, gente, irmãs mais novas de amigas minhas super empoderadas, sabe? Super. Eu acho que a nossa geração é o meio do caminho, assim, né? Que veio de uma forma antiga, mas já tá entrando nessa nova era, já tem uma vibração dessa nova era. E às vezes eu me vejo nesse lugar. A gente aprendeu na escola, né? Tipo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então a gente é difícil a gente. Tá, não, calma aí, o que eu quero? O que eu gosto? O que sou eu? Sabe? O que é a minha energia? Calma aí. Sim. Eu acho que agora o mundo tá mudando pra isso, pra gente começar a entender a gente, pela nossa ótica da gente mesma, assim, sabe? Então, eu acho que a leitura traz muito isso, sabe? E a leitura também tem como ferramenta, eu gosto de honrar isso, a meditação das rosas. Que a meditação das rosas é uma meditação que a gente tem que fazer antes de fazer uma leitura, e normalmente quem é leitor costuma fazer bastante essa meditação, que é uma meditação que ajuda muito a limpar, a tirar da nossa aura o que não é nosso, porque a nossa aura também pega muita coisa que não é nossa, ainda mais as pessoas mais... Legal isso. A nossa aura se mistura o tempo todo, se a gente não está cuidando dela, ela se mistura o tempo todo, ainda mais Vivi, terapeutas, todos os terapeutas que estão aí escutando, a nossa aura está o tempo todo ali se misturando. Então, é uma ferramenta muito legal para limpar, para tirar o que não é nosso. Tipo, a Alf também tira coisas nossas que são mais densas, mas coisas nossas acabam voltando. Se a gente não cuida daquilo, aquilo volta. Mas é uma ferramenta muito interessante para a gente tirar o que não é nosso da nossa aura, limpar mesmo, se energizar, cuidar da nossa energia. A gente também, eu acho que essa nova era, esses novos tempos também tem muito disso, sabe? Da gente aprender a cuidar da nossa energia. Esse empoderamento também tem a ver com isso, sabe? Quem cuida da minha energia sou eu, né? E agora tem muitas ferramentas. Também trabalho com cristal, meus cristalzinhos estão todos aqui comigo. Então é de você começar a se apoderar de todas essas coisas que estão aí, para você aprender a cuidar de você, da sua energia, da sua, sabe, da sua força, da sua vibração. Então, e também depois, quem quiser saber mais, tá tendo vários cursos da Escola da Aura, né? Eu também gosto de honrar onde eu aprendi, da onde eu faço parte, né? Que é lá de Piracanga, eles estão dando vários cursos online. Então, quem sentir que tá precisando desse cuidado, da sua energia, sabe? Que aprender uma meditação. É uma meditação ativa, né? De visualização. Então, traz muitas ferramentas para também aprender a cuidar, né? Da aura, limpar, se energizar. Porque a gente tem que limpar e se energizar também, né? Porque também é muito importante. E algumas pessoas perguntaram aí, eu acho que você falou um pouquinho, mas se você conseguir detalhar mais, assim, como que é a sessão, né? Como que é uma leitura de aura? A pessoa agenda com você, dá para fazer online também, né? Ou presencial? Sim, super dá para fazer online, né? Não faz diferença nenhuma. A gente pode fazer online presencialmente, né? Por Skype, mas também pode ser feita gravada, porque para energia não tem essa coisa de tempo e espaço. Ah, não precisa ser na hora, né? Pode ser, mas se a pessoa, às vezes a pessoa, cara, não tem tempo nenhum. Também não precisa, pode ser gravado. E, então, aí a leitura da aura você pode fazer
leitura da aura geral, que é o que eu recomendo para pessoas que nunca fizeram, que é uma leitura livre, né? Que fica livre mesmo para sua energia. Tem leituras temáticas, às vezes você está com uma questão na sua vida muito forte e você quer olhar realmente, aprofundar pra caramba nessa questão. Então a leitura toda vai passando pelos chakras, a vida passada, tudo vai focando nesse tema, né? Tudo traz coisas para a gente olhar esse tema. A gente pode fazer leituras em grupos também, leituras de projetos. Se você tem um projeto, a gente pode fazer a leitura. Não é exatamente do projeto. Porque não é a leitura do projeto, é a leitura através dos fundadores ou de quem trabalha que vão trazer a energia do projeto. Porque o projeto só existe com as pessoas. Se não tiver as pessoas, Sim. não existe o projeto. Porque não é que o projeto, não é exatamente a leitura da hora do projeto, entende? Sim. Mas é a energia daquelas pessoas em relação ao projeto. Eu já fiz. Que estão inseridas naquele projeto. Isso, eu já fiz em escolas, por exemplo, com os professores, com os coordenadores dos ciclos. É um processo bem interessante também. Muito legal. E tem a leitura beija-flor que eu tenho feito, eu vou voltar a fazer, eu também te mando, e aí mando para o pessoal, quem quiser. É a leitura beija-flor, que é só uma mensagem para cada um. E aí é um grupo, né? E tudo que você traz para um também traz para o outro, toca um pouco o outro, né? De uma certa forma. E a leitura, o atendimento mesmo pessoal, que aí o atendimento pessoal dura em torno de 1 hora e meia. E aí é todo esse caminho, né? Que a gente vai se aprofundando e olhando, se for de um tema ou se for geral. Também existe leitura de relacionamento. Né? Você pode fazer a leitura de relacionamento de 2 pessoas. A galera já fica desesperada. Mas a leitura de relacionamento as 2 pessoas têm que querer fazer, né? Que é a interação. Você pode fazer uma temática de você em relação àquilo, ou você vai fazer de relacionamento, que é a interação, né? Entre as duas pessoas que vão ser livres. Pode ser mãe e filha, pode ser marido e mulher, pode ser amiga. Legal isso. Mas aí aparece para você, o que aparece na leitura para você é algo integrado também, né? Você não vai fazer uma leitura individual, você vai fazer uma leitura integrada, é isso? Você vai ver como que essas auras podem se integram nesse sentido, assim? A leitura de relacionamento não é como essas auras se integram, né? Cada um tem o seu espaço, mas é como tá junto, né? A gente tem acordos com as pessoas que a gente se relaciona, então a gente vê esses acordos. Todo mundo que a gente se relaciona, a gente tem alguma coisa para aprender e para ensinar. Então essa leitura é uma leitura que olha para isso. O que você tem para aprender, o que você tem que ensinar para o outro, né? Então é essa interação, mas não é assim, a minha energia, a sua energia e a interação entre essas energias, entendi. Pode falar. Quanto tempo a gente tem? Porque eu quero pra gente poder fazer. Então, a gente vai fazer uma leitura ao vivo da Vivi. A gente tem aí uns 25 minutos. Tá. Eu acho que daqui a pouco a gente já podia fazer. Tá, beleza. Eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, se vocês querem saber alguma coisa. Uma coisa também que eu fiquei curiosa, quando eu recebi uma leitura, eu fiquei muito... Eu esqueci completamente as mensagens. Bem isso que você falou, eu fiquei muito com as imagens fixadas, mas a mensagem que acompanhava algumas imagens, eu me esqueci completamente. E aí, eu fiquei assim depois, será que eu tenho que ficar pensando nessas imagens? Eu fico lembrando dessas imagens, ou não preciso, eu solto essas imagens, né? Como que é depois? Porque eu acho que as pessoas... no meu caso, eu fiquei super intrigada com algumas imagens, assim. Algumas fichas não caíram na hora, né? Tem isso também, né? Algumas fichas isso acontece muito. Isso. Então, quando eu faço uma leitura, eu costumo pedir para as pessoas gravarem uma leitura completa, porque é muita coisa. Então é legal, às vezes, eu gosto, quando eu recebo uma leitura, depois de uns 3 meses, assim, eu vou lá revisitar e eu vejo quanto eu saí de um lugar e quanto eu ainda estou no mesmo lugar, né? Mas eu acho que às vezes a gente bota muito no mental, né? A gente quer controlar, tipo, ai meu Deus, eu tenho que ficar com essa imagem, eu tenho que ficar com essa mensagem, o que eu faço, né? E é um pouco a gente deixar aquilo ir atuando, sabe? Tipo, você recebe uma imagem e aí você vai vendo, quando a situação acontece,
Aí você, aquela imagem às vezes te toca, e você olha e fala, opa, olha isso aqui, né? Então, eu acho que, por um lado, é legal você refletir sobre as imagens que você recebe, é claro, porque a gente está aqui para fazer o trabalho, né? Para poder integrar essas partes. Mas, ao mesmo tempo, sem querer negar, sem querer controlar, sabe? Tipo, né? Solta um pouco nesse Solta, sentido. entrega, né? Solta, mas no sentido de, tipo, recebo e solto, sabe? Isso é E ao legal mesmo falar, porque a leitura ela não tem só essa característica de fazer a leitura, né? Existe um efeito terapêutico por trás dessa leitura que é feita? O que você quer dizer com efeito Eu terapêutico? quero, eu quero dizer, existe um efeito pós, assim, o que que vai acontecer comigo, com o meu campo, né, com o meu mundo interno, com base naquilo que foi lido. Porque quando você fala assim, agora deixa atuar, eu fico me perguntando, vai acontecer alguma coisa depois nesse sentido? Assim, existe algum processo de limpeza, de reorganização, né? Então, isso é uma coisa muito pessoal, né? Não tem como eu dizer, olha, vou fazer uma leitura e vai atuar assim, assim, assado. É uma coisa, né? Tipo, primeiro que é uma coisa pessoal, de quanto a pessoa se apropria daquilo. Mas sim, acontece uma limpeza. O que acontece? A gente acessa, quando a gente está vendo uma imagem, a gente está acessando uma energia que está na aura da pessoa, né? Então aquilo traz um movimento, aquilo traz sim uma limpeza, traz um movimento. Mas é claro, traz um movimento, traz uma limpeza. Mas se aquilo ainda tá, né? Aquilo é muito doído para mim ainda, ou eu não consigo lidar tanto com aquilo vai se enrijecendo de novo, né? É como se a leitura abrisse e aí vai depender de como você lida com aquilo, vai depender do seu momento de vida, vai depender do que você quer fazer, tipo, tô preparado para isso? Não tô, ou tipo, agora é só abrir mesmo, sabe? Às vezes o momento é só de abrir, às vezes o momento é de deixar ir. Então, não tem uma resposta certa nesse sentido, mas sim, as imagens vão abrindo as energias que estão nessa área, elas vão deixando a energia mais fluida, elas vão limpando mesmo aquela energia. Mas limpar não quer dizer que ela vai eliminar aquilo, entende? Sim, sim. Não é uma coisa tipo, pronto, vi assim, tá, né? Mas é uma coisa que abre. Existe uma atuação a ser feita Existe. ali ou não, né? A partir do momento que aquela imagem foi acessada, pode significar que existe algo a ser atuado ali, a ser trabalhado naquilo ali, né? E aí, se vai ser Com trabalhado certeza. ou não, tem a ver com o momento de cada um. Sim, tem a ver com a autorresponsabilidade de cada um. Mas, de fato, a leitura abre essa energia. Agora, o que você vai fazer com essa energia que está ali um pouco mais fluida, um pouco mais aberta? Aí é o trabalho da própria pessoa, né? Às vezes é importante ter um acompanhamento de um terapeuta para ajudar a lidar com aquilo. Às vezes não, às vezes o que a pessoa precisa, sei lá, dançar, sabe? Então, a pessoa também vai sentindo. É esse lugar de se empoderar, sabe? Isso aqui eu posso mexer, isso aqui eu sei que tá aí, mas agora eu não tenho condições. E a leitura também, tudo que ela traz, você tem condições, sabe? Ela tá trazendo um momento ok pra você, sabe? Legal, gente. Alguém mais tem pergunta para fazer? A Nicole me propôs aqui fazer uma leitura ao vivo para vocês verem como é que é. Ó, entrou alguém da sua família aí, Nicole. Márcia. Minha mãe, oi, mãe! Gente, minha mãe tá ali também, as mães corujas. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vocês vão ficar aí enquanto a Nicole faz a leitura? Não saiam daí, porque a gente vai ficar de olho fechado, né, Nicole? Você fica de olho aberto, Vivi, só eu fico de olho fechado. Então tá. Gente, eu vou ficar de olho aberto, mas... eu vou ficar de olho aberto, mas eu vou ficar concentrada. Então, vocês não saiam, tá? Eu tô de olho. E olha que legal, a Marina, minha cunhada, esposa do meu irmão, trabalhou com a sua mãe. Ai, o mundo é ótimo, né? Incrível. Gente, o mundo tem 33 pessoas, tá bom? Todo o resto é figurante. Queria dizer isso pra vocês. Olha só, gente. Então, fiquem aí. Não saiam daí, que eu vou receber agora a leitura. Vocês vão ver ao vivo aí como é que funciona. Se a Nicole ver alguma coisa ruim aqui na minha aura, eu vou derrubar a live, ela vai cair. Eu vou dizer que foi o Instagram que derrubou a gente. Gente, não existe coisa ruim. Tá tudo junto, tudo certo. Mas então, eu não vou fazer uma leitura completa, né? Eu vou trazer uma mensagem,
que é como se fosse um beija-flor, que é o que eu falei, né? Que a gente pode trazer uma mensagem para cada um. Então, eu vou trazer uma mensagem para Vivi. A gente estava conversando para ver se ia fazer uma temática ou não, mas a gente decidiu fazer livre, assim, sem tema, né? Então, eu vou ficar um pouquinho em silêncio, aí eu vou começar e a gente... Vamos ver o que vai dar. Ah, é legal falar assim, a pessoa que vai receber leitura, ela tem precisa fazer alguma preparação, precisa fazer alguma coisa, não pode comer alguma coisa. Não, só álcool, drogas e álcool que não pode, mas o resto tudo certo. Tá. Então, gente, eu tô limpa, tá? Eu queria dizer que eu não usei drogas nem álcool. Enquanto fazemos essa leitura, permitimos que as energias do cosmos e da Terra fluam pelos nossos corpos, abrindo as portas através das quais nos tornamos mais conscientes da nossa espiritualidade e aumentamos a comunicação com Deus do nosso coração. Que seja permitido, com a bênção do Ser Supremo, o que quer que aconteça durante essa leitura, beneficia cada um de nós, nosso crescimento espiritual, abertura da consciência e compreensão. Vivi, você pode falar seu nome completo 3 vezes. Viviane Castilho Correia de Sá. Viviane Castilho Correia de Sá. Viviane Castilho Correia de Sá. Seja bem-vinda, Viviane. A primeira coisa que eu vejo é um grande céu dourado que representa Deus. Embaixo dele tem uma rosa que representa você como espírito no momento presente. Eu vejo uma cor amarela. E aparece a imagem. Você tá construindo um muro. Tem um parquinho assim. Tem uns brinquedos de parquinho. E aí você tá construindo um muro nesse parquinho. Você tem uns tijolos assim. Você separou vários tijolos. E esses tijolos, eles são meio coloridos, assim, tem várias cores. Como se fosse uns tijolinhos mesmo, assim, uns bloquinhos. E aí tem uns bloquinhos azuis, uns bloquinhos amarelos, uns bloquinhos rosa. E você tá pegando, e tem também um pote de cimento, assim. E aí você tá pegando esses bloquinhos e colocando para construir esse muro. Você vai encaixando ele, você passa o cimento e passa o bloquinho. E encaixa o bloquinho. Só que o muro, assim, ele tá com esses bloquinhos cor de telha mesmo. Tem esses outros bloquinhos que estão ali azul, amarelo, com cores bem intensas. Você meio que não tá pegando eles, não. Esses de cor de telha tem uma quantidade maior. Você está botando com eles mesmo. Você olha assim e você fala, ah, não, vou usar esses aqui. E aí você vai construindo esse muro. E aí tem uma parte dele que já está bem construída e uma parte do outro lado. É como se você não está construindo ele em faixas assim, né? Você construiu ele, a primeira faixa, a base dele você construiu. E aí depois você resolveu construir de um lado. E agora você está construindo o outro lado dele, né? E aí você está olhando para os tijolos, né? E você usou bastante desses tijolos cor de telha do outro lado. E aí você olha e você fala, não sei se vai dar para eu fazer essa outra parte toda com esses tijolos cor de telha, né? E aí você fica olhando para aquilo e você fica, ai, mas vai ficar feio. Pô, vai ficar um... Aí você fica, será que eu desmonto, que eu quebro o outro lado? E aí eu faço um padrão colorido, né? Eu coloco duas telhas cor de telha, dois blocos cor de telha e um azul, 2 blocos cor de telha e um amarelo, 2 blocos cor de telha e um verde. E aí eu faço um muro assim. Aí você olha e fala, poxa, mas eu também desconstruí tudo isso que eu já construí. E aí você fica nessa dúvida. E aí você senta assim. E aí quando você senta, o que
você enxerga na sua frente, né? Você senta em frente a essa parte que só tem a basezinha construída. E quando você senta ali, você olha o parquinho. É como se você tivesse ficado muito tempo ali concentrada, né, na construção desse muro. Você esqueceu que tinha um parquinho ali e você fala, caraca, tem um parquinho ali, tipo... Aí você, vou deixar esse... Já que eu não sei o que eu vou fazer aqui, eu vou brincar um pouco ali nesse parquinho. E aí você ultrapassa esse muro e começa a meio que brincar nesses brinquedos do parquinho, assim. Começa a experimentar esses brinquedos e você começa a rir, assim, né? Porque é como se há muito tempo você não entrasse no parquinho para brincar. Você tivesse criado uma coisa tipo, parquinho é coisa de criança, né? Eu tô aqui criando esse muro. E aí você entra nesse parquinho e você começa a rir, assim, mas é uma diversão tipo um adulto mesmo, brincando num parquinho de criança, sabe? Naqueles brinquedos que fica girando, aí você fica girando, você morre de rir. Aí você vai no balanço, você vai altão no balanço. E aquilo dá uma adrenalina no corpo. Aí você começa a gargalhar no balanço, assim. E aí tem uma hora que você fala, tá bom, cansei. Aí você sai do parquinho. E aí você olha para aqueles tijolos e aquela dúvida entre a cor e tal. Você fala, quer saber? Não importa, sabe? Mas importa eu construir. Aí você pensa, não, mas eu tenho que construir uma porta. Eu não posso fazer esse muro inteiro. Pô, é mó legal poder ir no parquinho, né? E aí você começa a construir essa porta, esse portal. E aí você vai pegando esses tijolos e vai construindo esse portal. Antes de terminar esse muro, você percebe a importância de construir essa porta. E aí você vai colocando os tijolinhos, você pega os tijolinhos coloridos e você fala, eu não sei para que são esses tijolinhos coloridos pra fazer. Pra ficar bem bonita essa porta, para ficar bem, né, para eu ver bastante essa porta. Aí você vai pegando esses tijolinhos coloridos e vai formando essa passagem. E aí quando você vê, aquela conta dá certa. Né? Aqueles tijolinhos coloridos são exatamente os tijolinhos da porta e o resto são os tijolinhos para o resto do muro. E aí você ainda está em processo de construir, mas você fica muito impressionada. Tipo, olha isso, que perfeito, né? Tipo, era isso. E essa é a imagem. E a mensagem, Vivi, que vem dessa imagem para você é como se você viesse num processo de crescimento, de separação desse lugar da Vivi mulher, da Vivi adulta, para Vivi criança, né? Esse parquinho representando a Vivi criança. E como se por um tempo esse primeiro pedaço assim, desse muro, ele representasse um lugar de meio que de dureza, assim, de tipo, vou construir aqui, vou fazer, sabe? E vou colocando, e essas coisas coloridas, assim, tipo, não, nada disso, eu quero uma coisa séria, eu quero ser séria, né? Agora é sério, agora eu vou ser séria, agora eu vou ser uma mulher, né? Casada, uma mulher potente, então vou, né? Mas chega numa parte que esse controle, né? Que essa frieza e esse controle, né? Acabam essa coisa dos tijolinhos não terem mais o número, né? Não ter mais, não dá para continuar exatamente assim. É como se a vida fosse uma coisa que a vida te mostrasse que assim, a vida tivesse uma pausa, né? E essa pausa te permitisse entrar nesse lugar da criança de novo, mas de um lugar de adulto, como se você pudesse experienciar, né, a leveza, a espontaneidade, né, mas a partir de um lugar de mulher mesmo, né, da Vivi mulher, mas ali brincando no parquinho. Né? Quando você entra nesse parquinho, nessa imagem, você não está entrando como uma criança, você está entrando como uma adulta, né? Mas se beneficiando de tudo aquilo que a criança traz. Então é como se a vida tivesse uma pausa, assim, até um certo cansaço, né? Calma aí, né? E aí você vai lá e você entra, você experiencia e você percebe, né? Que essa separação, né? Esse muro, esse amadurecimento, ele não... esse portal, né? Você percebe a importância de construir uma ponte, né? De construir essa porta representando esse lugar que você pode entrar nesse universo.
né? Nesse universo da criança, mas não no universo infantil, né? Nesse universo da espontaneidade, da diversão, né? E aí você vê como a vida, né? Esse negócio de uau, né? Era isso, né? Era isso que eu precisava, né? Então é como se você estivesse num momento em que a vida estivesse te mostrando, né? Como estava tudo ali, né? Como se por muito tempo tivesse um questionamento muito grande de, tipo, eu estou construindo isso, realmente eu tenho que amadurecer, mas ao mesmo tempo tem uma rigidez, tinha uma rigidez, né? E é como se a vida fosse te mostrando esse lugar, né? Do muro com a parte que é colorida, com a parte que tem a interação com a criança, né? E como as coisas se encaixam, assim. Também tem um lugar da sincronicidade, assim, né? De se deixar encantar pela sincronicidade, de soltar um pouco, né? É como se no controle ali, né? De querer, ai meu Deus, então eu vou ter que destruir o que eu construí, né? É como se em algum lugar tivesse uma criança de, ai não, então eu vou ter que destruir tudo para poder fazer de novo, né? E essa imagem mostra esse lugar, né? De que tá tudo ali, de que é tudo, né? Quando a gente solta, quando a gente vai ali, né, para a criança, quando vai ali na espontaneidade, quando experimenta isso num lugar de adulto, as coisas se encaixam. Né? Tem muito encaixe, assim, nessa imagem. Então é isso. Eu vou pedir para você fechar seus olhos. Eu vou te encher com a sua própria energia, com a mais alta vibração. Eu vou pedir para você botar a mão no chão, se der aí, não sei exatamente a posição que você está, só para descarregar um pouco dessa energia. Peraí, gente, já volto. E eu gosto de tirar uma cartinha no final. E eu tenho um oráculo aqui que é o oráculo das crianças. E aí eu tirei uma cartinha do oráculo das crianças. Vou ler para você. Liberdade. É quando a gente brinca de mocinho e bandido. E quando cansa de ser um, finge que é o outro. Liberdade é quando a gente sabe que não é nenhum deles. E sabe que é só uma criança brincando. Experimente brincar de ser alguém diferente. Nicole,